Muito bem, voltamos com a conversa aqui com o vereador Emerson Jarud, líder da bancada do MDB na Câmara e pré-candidato ao governo. Vereador, afinal de contas, o que mais lhe preocupa? Respondendo a pergunta feita na virada do bloco, os preços exorbitantes das passagens aéreas ou esses horários que as empresas nos impõem? Os dois, Muniz. Os dois, né? O que está sobrando para o acriano são os piores preços e os piores horários. Eu senti isso na pele, inclusive, recentemente, quando tive que fazer uma viagem a Brasília, fui comprar uma passagem e o preço estava mais de R$ 5.000. Fui verificar também outros trechos, como, por exemplo, Isso. Porto Velho, o mesmo valor, R$ 5.000. Cruzeiro do Sul, aqui pertinho também, R$ 3.000. Ou seja, existe uma dificuldade enorme hoje para o acriano sair do Acre. E a gente sabe que boa parte das pessoas que utilizam o transporte aéreo é em busca de um tratamento de saúde, é por uma reunião a trabalho, é para visitar um familiar, mas infelizmente isso não está sendo mais possível em virtude dos altos preços. Além disso, os horários disponíveis pelas empresas aéreas são os piores possíveis. Eu tive que sair de Brasília, por exemplo, 4 horas da manhã. Então eu chego lá no aeroporto por volta das 3 horas da manhã, não consegue dormir, fica direto, e aí eu tive que ir para São Paulo, para pegar um outro voo e vir para Rio Branco. Então, ao todo, foram mais de 8 horas de viagem, né? Então, isso é muito injusto com o acriano. E na semana passada eu falei sobre esse tema e, inclusive, aqui, graças à imprensa, né, que eu quero agradecer e destacar o papel importante da imprensa, essa notícia chegou até o secretário nacional do consumidor. Opa, teve eco. Que é o maior posto de defesa do consumidor hoje do Brasil, que é nomeado pelo presidente da República, Dr. Rodrigo Rocha, que inclusive quero agradecer pela disponibilidade, pela ligação. E ele falou assim, olha, Emerson, eu estou ligando porque eu quero saber um pouco mais das condições daí e nós vamos abrir um procedimento para investigar uma possível prática de preço abusiva. Então, eu entreguei ao secretário nacional do consumidor um relatório completo dos preços das passagens para que eles possam analisar e nos ajudar nesse momento de dificuldade. Além disso, também pedir ajuda à nossa bancada federal e ao governo do estado do Acre para a gente resolver essa situação, porque, infelizmente, hoje, o preço da forma como está impossível o cidadão acriano sair do Acre de avião. As empresas alegaram uma série de motivos, de fatores, entre os quais os impostos. O governo isentou, mas não funcionou nada, parece, né? Nós tivemos aí isentou o ICMS. Um aumento muito grande, né? A gente conseguia aí comprar passagens ida e volta a R$ 1.500, R$ 1.700. Então, nós não tivemos nenhum reajuste de 200%, 300% no combustível ou em qualquer outra coisa que seja. O que a gente percebe é que hoje algumas empresas aéreas estão tendo um monopólio do trecho e, obviamente, colocam o preço que quer. Então, é preciso que a gente una forças, bancada federal, governo do estado do Acre, junto ao nosso Congresso Nacional aí, para que a gente possa evitar essa situação que está acontecendo. Evidentemente que algumas pessoas que estão nos assistindo dizem, como? Mas está alto demais. Evidente que você pode comprar bem mais barato, mas aí são preços promocionais, tem que compras programadas, você compra hoje para viajar daqui a 15, 20 dias ou um mês, aí você pode comprar mais barato, mas se você for hoje comprar, precisar viajar hoje ou amanhã, o preço vai ser esse. Lamentavelmente, não tem para onde correr. A gente até verificou também, fizemos um relatório completo, como eu falei, nos próximos 3 meses está altíssimo e mesmo depois dele continua alto. Claro que não tanto quanto agora, mas continua muito alto, né? Então é por isso que a gente está fazendo esse apelo e eu espero que a gente seja ouvido. Legal. Vamos de política então, né? Vamos lá. Vamos de política partidária, que a gente estava falando de política, Sim. isso é política, ação parlamentar também. O que há de concreto entre a possibilidade e realidade, que há uma diferença entre uma coisa e outra, a sua pré-candidatura ao governo, Olha, do MDB? O MDB tomou uma atitude muito corajosa de colocar nomes à disposição hoje da nossa população para que a gente possa apresentar boas ideias para mudar o rumo do estado do Acre, que eu vejo que hoje, infelizmente, tem deixado a desejar por conta das condições que estão sendo oferecidas para a nossa população. Muita gente, inclusive, indo embora do nosso estado do Acre, seja por falta de segurança ou seja por falta de oportunidade. E quando eu falo de oportunidade, estou falando de geração de emprego, de educação, enfim, de várias situações. E nisso o MDB
teve a iniciativa de buscar essa realidade ser alterada através dos nomes que tem à disposição hoje dentro do partido. E nisso eu coloquei meu nome à disposição para que a gente possa construir um plano de governo voltado às pessoas. E nós fomos muito bem recepcionados dentro do MDB, a população também, né, deu o seu feedback aí, também pôde falar a sua opinião sobre isso. E recentemente nós tivemos a entrada da deputada federal mais votada das últimas eleições, que é a Mara Rocha, que também é mais um nome que está à disposição do nosso partido. E ela veio para qualificar os quadros do MDB e nisso nós resolvemos ouvir a população. Estamos rodando uma pesquisa que deve ficar pronta entre o dia 15 e dia 18 para definir o candidato do MDB nas próximas eleições de 2022. Então o senhor já respondeu de forma antecipada a pergunta que eu ia fazer. Então só para constar, o senhor em momento algum se sentiu desprestigiado e nem sufocado com a chegada da Mara Rocha ao partido? Jamais, inclusive ela veio para fortalecer o nosso partido e nisso nós estamos muito alinhados, tanto eu quanto ela, se for o candidato, nós vamos ter a união do MDB, porque o nosso intuito é oferecer o melhor para a nossa população. Então não estamos colocando aqui à frente a vaidade ou o ego de quem quer que seja, mas sim colocando em primeiro lugar a nossa população que tem sofrido bastante. O deputado João Correia falou sobre esse assunto na segunda-feira, quando participou aqui do outro programa, do Tribuna Livre, e disse que está acordado entre os senhores, Mara Rocha e o senhor, e a executiva. O senhor já conversou pessoalmente também com a deputada Mara Rocha sobre esse acordo? Quem tiver melhor na pesquisa é o candidato, com apoio integral de quem ficou em segundo lugar? Com toda certeza. Conversamos. Você acha isso mais justo também? É mais justo. Mais democrático? Eu penso que nós temos que ouvir a população. A decisão tem que sair dela e não de nós. Então isso já foi conversado tanto com a Mara, quanto com o seu irmão também, o Rocha, e todo o MDB. Eu penso que esse momento é um momento de união, independentemente de quem quer que seja o candidato, a gente tem que colocar as propostas em primeiro lugar. E é nisso que eu estou focando. Bom, o senhor foi eleito no primeiro mandato pelo PSL, partido que foi do presidente. E ali o senhor teve dificuldade, porque de cara o senhor, como presidente do Conselho de Ética, teve que enquadrar um colega de bancada. Mas o senhor cumpriu a sua missão. E depois o senhor saiu do partido, foi para o MDB. O que lhe atraiu ao MDB e mais ainda, o senhor está se sentindo bem no partido? O MDB é um partido muito democrático, eu sempre digo. Eu nunca recebi uma ligação de qualquer dirigente partidário do MDB para me dizer como devo votar ou como devo me comportar. Diferentemente do meu partido antigo, que assim que eu assinei a CPI do transporte público, fui ameaçado de cassação à época. Então, nesse sentido, o MDB sempre deixa muito à vontade os parlamentares para cumprir a sua função. E desde quando me filiei, eu deixei isso bem claro ao partido e sempre tive total apoio. Não apenas nesse sentido, mas até mesmo com destinação de emendas, que aqui eu quero fazer, inclusive, um agradecimento ao deputado federal Flaviano Melo, que disponibilizou quase 10 milhões de reais em emendas para a nossa cidade, seja para a área do esporte, para a pavimentação de ruas, para o nosso castramóvel, que vai ser o primeiro do estado do Acre, que vai realizar castrações, né, nos animais em situação de rua. Então, se eu, na condição de vereador, fosse buscar conseguir esse valor de quase 10 milhões de reais, eu levaria 100 anos. Né? É o equivalente a uma emenda de 10 deputados estaduais juntos. Então, o MDB é um partido que tem nos apoiado bastante e que tem deixado a gente cumprir o nosso papel, que é de fiscalizar e elaborar bons projetos de lei. Eu acredito que uma das pessoas que acabou contribuindo com a sua ida para o MDB foi o deputado Roberto Duarte. Até por serem amigos, exercerem a mesma profissão, vocês são advogados, os dois. Sim. E hoje o Roberto não está mais no MDB e certamente, por questão de ideologia, aliás, de fidelidade, vocês estarão certamente em campos opostos. Como é que o senhor encara isso? Olha, o Roberto é um amigo pessoal. Estivemos juntos, inclusive, na Câmara Municipal de Rio Branco, fazendo bons debates. A gente conversa bastante. Está fazendo muita falta no MDB, nós gostaríamos que ele continuasse, mas ele tomou a decisão de compor outro projeto político. A gente entende, é natural. E eu tenho certeza que nas boas propostas para o Acre, nós vamos continuar juntos. Né? Em momento algum, a gente vai divergir, porque a gente quer o bem da população. Tem feito um trabalho brilhante na Assembleia, fiscalizando, se comprometendo com o que é certo, com o que é justo. E eu penso que ele tem tudo, inclusive, para buscar uma vaga de deputado federal. Eu conversei na semana passada aqui com a
a deputada federal Jéssica Salles, do MDB, seu partido, pré-candidata ao Senado. Você acha que ela representa o MDB raiz, os outros MDBs, o MDB jovem, o MDB do movimento trabalhista, do movimento social? Ela é o que há de melhor no momento como opção? Com toda certeza. Hoje ela está fazendo um trabalho muito importante para a nossa sociedade, está numa luta incrível contra o câncer, que inclusive aqui quero mais uma vez manifestar o meu total apoio a ela nessa batalha. É importante que a gente apoie e a gente espera que ela volte 100%, porque o Acre está esperando ela para que essa campanha consiga deslanchar o quanto antes. O MDB ainda não definiu o candidato a vice, aliás, não definiu nenhum candidato de fato, só encaminhou. Sim. Na sua opinião, se é a sua opinião, não é do partido, o partido deve estar discutindo isso já internamente, precisa ser necessariamente mulher, aqui de Rio Branco, já que a Jéssica pré-candidata ao Senado é do Juruá? Ou é indiferente? Eu penso que é indiferente. Acima de tudo, o vice ele tem que estar alinhado com as propostas que a gente vai trazer para a nossa população. Penso que esse deve ser, né, o primeiro ponto. Independentemente de ser homem ou de ser mulher, né, inclusive nós temos várias mulheres dentro do MDB que hoje estão ocupando lugares de destaque e a gente fomenta isso, ajuda, e eu acho que está correto. Mas o vice, nesse sentido, penso que tem que estar alinhado com aquilo que a nossa candidatura vai colocar à disposição da população do estado do Acre. Então, nesse sentido, o MDB tem aberto conversas com vários partidos, com várias pessoas, e acredito que essa decisão é uma decisão mais para frente. Vereador, o MDB foi quem mais perdeu na Assembleia, nessa dança de cadeiras, nessa abertura de janelas. O MDB dividia com o PP a segunda maior bancada, hoje tem apenas um deputado. Justamente a mãe da Jéssica Salles, a deputada Antônia Salles. Só tem um deputado. E perdeu o senador que elegeu, em 2018, o senador Márcio Bittar. Como é que o partido encara essa disputa eleitoral, levando em conta essas perdas? Sim. Se bem que ganhou uma, né? Ganhou uma deputada, Mara Rocha. Exatamente. Ganhou um vice-governador. Exatamente, isso que eu ia falar. É claro, né, nós não gostaríamos de ter perda alguma, tivemos, e estamos nos organizando para buscar virar esse jogo dentro da Assembleia. Então, hoje nós construímos uma chapa de deputado estadual muito boa, onde a gente pretende fazer aí 4 deputados estaduais. Essa é a meta? Essa é a meta. Além disso, também, nós tivemos a vinda da deputada federal Mara Rocha. Então, nós estamos hoje com quase metade dos deputados federais do estado do Acre, temos 3, e também a vinda do vice-governador Rocha, que é extremamente combativo e que deu aí várias denúncias de combate à corrupção, que levaram a alguns resultados, inclusive a operação da Polícia Federal, chamada Operação Ptolomeu. Então, vejo que o MDB também se fortaleceu e é claro que essas vagas dentro da Assembleia a gente vai buscar recuperar no próximo pleito. O senhor tinha pensado nisso também, nessa possibilidade de, com a depuração, ficar pouca gente na trincheira? Se a gente for olhar historicamente na Câmara, essa é uma prática comum. Nenhuma novidade. Não, então nós não temos novidade nesse sentido. O que eu vejo, pelo menos, como um ponto positivo em relação aos vereadores anteriores, às gestões anteriores, é que essas ainda têm um pouco mais de liberdade, né, para denunciar aquilo que acredita, para trazer as fiscalizações. Então, isso é um ponto muito positivo. Né? Digo isso porque quando foi a prefeitura do PT, eu atuei de maneira independente, quando foi a prefeitura do PSB, atuei de maneira independente e também agora do PP da mesma forma, porque essa é a nossa função. Nós temos que fiscalizar e cobrar bons projetos de leis. Fora disso, são os arranjos que acontecem dentro da política e que não é novidade nem para mim, nem para você e nem para quem está assistindo, infelizmente, e que muitas vezes acaba estragando, né, o nosso sistema político e entregando um péssimo serviço para a nossa população. Em função das minhas atividades aqui, eu confesso que faz tempo que eu não vou ao plenário da Câmara, mas acompanho, até por dever de ofício, as sessões via online. E eu vejo ali que, a exceção do senhor e do vereador Adailton Cruz, os outros praticamente estão no mesmo barco. Ou eu estou sendo muito severo nesse sentido? Olha, a gente tem visto algumas oposições pontuais a determinados assuntos, mas como eu falei, pelo menos enxergo nessa legislatura um pouco mais de liberdade do que as outras legislaturas. Quando o vereador está descontente com alguma coisa, vai lá,
e se manifesta. Agora, é claro, uns têm mais, né, um mandato de um formato, outros mais de outro, mas eu percebo que, como um todo, a avaliação que eu faço é que essa legislatura ela tem um grau de liberdade maior. Inclusive, teve vários vetos que o prefeito fez em determinados projetos de leis e que foram derrubados pela Casa. Teve vários posicionamentos que a Câmara foi contrária ao prefeito Tião Bocalon, e isso era difícil de acontecer, inclusive, nas gestões anteriores. Legal. Conversei aqui com o vereador Emerson Jarudi, repito, líder da bancada do MDB, o senhor é líder ainda, né? Sou líder. Na Câmara e também pré-candidato ao governo do Estado, ele e a deputada federal Mara Rocha. Para encerrar, a data máxima, então, o limite para a definição é dia 15, é? Entre o dia 15 e dia 18, agora finaliza, e aí o MDB vai divulgar isso publicamente. 15 é hoje, ou é do outro mês? Isso. Então, até o dia 18, né? Até o dia 18. O prazo ficou a partir de hoje até o dia 18. Isso, do dia 15 ao dia 18. Vereador, foi um prazer recebê-lo aqui. Querendo acrescentar algo, falar alguma coisa que o senhor estava disposto a falar e eu acabei não dando a oportunidade. Imagina, a gente conversou sobre muita coisa. Eu quero agradecer você, agradecer a TV Rio Branco pelo espaço, que sem dúvidas para a gente é muito importante, para poder divulgar as nossas ações, tirar dúvidas. E para você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pode enviar ainda através das nossas redes sociais, basta pesquisar por Emerson Jarudi. Lá tem todo o nosso trabalho. Você usa bastante nas redes sociais, né? Acredito que é uma ferramenta importante de transparência e de participação. Comunicação. Muitos têm medo das redes sociais. A gente, pelo contrário, abre o leque e coloca à disposição da população para que ela participe também da nossa vida política. Legal. Um prazer. Obrigado, Sucesso. viu, Muniz? Parabéns pelo nós. trabalho. Amém. Obrigado. Bom, depois de política, né? Vamos mudar aqui a chave. Rodar a vinheta. Rodar a vinheta. Depois a gente volta para conversar, então, depois do intervalo, com o pastor Paulo Machado, presidente da MEAC. É isso, presidente? E líder da Igreja Assembleia de Deus. Tudo isso em 3 minutos. Até já.